serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltarão. Eu profetizo nessa noite isso na sua vida. Eu libero uma palavra profética na sua vida, que quando você e eu somos guiados pelo Senhor, o Senhor há de nos fartar e nos abençoar, e nós seremos, mesmo em tempo de aridez, como jardim regado, cujas águas nunca faltarão. Deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor conduzir a sua vida, deixa o Senhor tomar a frente da sua vida, deixa o Senhor direcionar você, mortifica a sua vontade, deixa o Senhor Jesus aplicar a vontade dEle na sua vida. Eu gosto muito do Nani Azevedo, quando ele diz, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Ele vai fazer o que é melhor para mim. Dá a sua vida hoje para Jesus, libera a área da sua vida, ou áreas da sua vida, que o Senhor Jesus não tem guiado, que o Senhor Jesus não tem controlado. E aqui o profeta, 700 anos talvez, 680, 700, há uma controvérsiazinha, mas mais ou menos isso, 680, 700 anos, ele vira para Israel num período conturbado e diz, o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará o tempo inteiro, o tempo todo. É muito comum a pessoa ligar lá na igreja. Eu estava outro dia na recepção da igreja e a moça atendeu o telefone e alguém pediu para falar com o pastor. Aí a moça disse, serve, é só com ele mesmo, não pode ser um outro pastor. E aí a outra pessoa disse do outro lado da linha, não, tem que ser só com ele mesmo. Aí a moça falou, então preste atenção, você vai ter que esperar um pouco, porque o pastor que você está querendo falar com ele, só tem agenda para o dia tal. Mas o Senhor Jesus não tem agenda fechada para mim e para você. O Senhor Jesus está sempre disposto a nos ouvir. O Senhor Jesus está sempre com o coração voltado para nos abençoar. Ele mesmo falando para os seus discípulos, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou e vou vos preparar lugar, mas antes disso, quando eu for, eu vos mandarei outro Consolador, e ele mesmo logo em seguida vai dizer, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor quer guiar a sua vida continuamente, o Senhor não faz intervalo, o Senhor não interrompe a agenda, o Senhor não marca para um outro dia, o Senhor sempre disposto, pronto para te abençoar. No capítulo 8 de Lucas, você vai encontrar um texto muito interessante, quando Jesus aplicou ali 2 milagres sensacionais. O primeiro milagre, quando Jairo vem na presença do Senhor, ele diz, Senhor, eu tenho uma menina, com mais ou menos 12 anos, ela vai morrer se o Senhor não tiver compaixão. Diz o texto no original, que Jesus caminhava em uma direção, mas quando Jairo entregou a situação, quando Jairo clamou pelo Senhor, ele virou-se imediatamente e começou a andar em direção à casa de Jairo. O Senhor quer te guiar continuamente, o Senhor quer te tomar pela sua mão direita, o Senhor quer te sustentar, o Senhor quer te levar na direção que Ele tem para mim e para você. O Senhor te guiará continuamente. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E quando eu for para o meu Pai, eu enviarei outro Consolador. A palavra no original é Allos. Allos, ele quer dizer o mesmo Deus, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma intensidade, a mesma presença, a mesma unção. O Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias. Entrega hoje a sua vida para o Senhor. Entrega hoje o seu casamento para o Senhor, entrega os seus medos para o Senhor Jesus, entrega os seus temores ao Senhor. E Isaías diz, o Senhor há de te guiar continuamente, todos os dias, 365 dias do ano, o Senhor estará contigo para todo sempre, amém e amém. Eu estava numa sinagoga um dia desse, um tempo atrás aí, finalzinho do ano passado, e aí, um negócio muito bonito, o culto judeu é muito bonito, né? O culto dos hebreus é muito bonito. E aí o menino sai com a Torá pendurada na cabeça, aquele negócio bonito, andou a congregação, rodou aquilo, e a congregação vai virando em direção à Torá. E de repente o menino leu alguma coisa e diz, o Senhor é o meu pastor. E eu, pensamento alto, disse assim, e nada me faltará. Mas o texto que ele leu, texto no original, diz assim, o Senhor é o meu pastor e Ele
Pode faltar o trabalho, mas o Senhor não te falta. Pode faltar a saúde, mas o Senhor não te falta. Pode se alojar uma crise conjugal, mas o Senhor não te faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Ele nunca vai me faltar. Por isso Davi abre lá o Salmo de número 23, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Deitar-me me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. O Senhor é poderoso, Ele me consola, Ele me guarda, Ele me leva para pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado é que me consola. O Senhor te guiará continuamente. Mas tem uma interpretação do Salmo 23, que eu gosto muito de falar. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Aí eu pergunto aos irmãos de Formosa, por que é que faltam algumas coisas então? Se o Senhor guia continuamente, se o Senhor é poderoso, ou melhor, o Senhor é infinitamente mais poderoso para fazer o que nós pensamos ou o que nós pedimos, por que é que falta alguma coisa na vida da igreja? Aí nós temos a revelação de Deus para duas coisas. Primeiro, ou o Senhor está nos provando em alguma área. Às vezes, tem tribulação que vem sobre nós, que o Senhor permite para tratar conosco, para que o nome dele seja exaltado, para servir de testemunho para a nossa família, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país. Às vezes pode ser isso. João capítulo 11, Marta e Maria, amigas de Jesus, tem um irmão que é mais amigo de Jesus ainda. Diz o texto que João registrou que Lázaro amanhece doente. Amanheceu, palavra minha, grifo meu. Lázaro amanhece doente. A enfermidade aumenta. As meninas estão preocupadas. Jesus não está na cidade de Betânia. Elas mandam um recado para o Senhor. Um dia para o menino ir, um dia para o menino voltar. 2 dias a mais Jesus ficando no lugar que ele estava. 4 dias, quando Jesus voltou, o moço morreu. Marta e Maria, desesperada, sem a presença do Senhor Jesus. Mas no momento anterior, quando o recado chegou, Jesus disse assim: a enfermidade de Lázaro, a tribulação de Lázaro, a tribulação de Marta e Maria, não é para a morte, mas é para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Tem tribulação que vem na sua vida para o crescimento. Tem tribulação que vem na nossa vida para o tratamento, para o crescimento espiritual. Tem tribulação que o Senhor permite, ou provação que o Senhor permite. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Às vezes Deus está te provando ou me provando. A segunda coisa, se o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta, e tem faltado alguma coisa, talvez o Senhor não tenha sido ainda o pastor dessa área da sua vida, querido irmão. Congregação lá agora reunida, final tem oração, unção com óleo. É muito comum o menino chegar e: pastor, eu quero que o senhor ore pela minha vida profissional, financeira e etc e tal. E eu pergunto: meu filho, você é dizimista? Não é. O pastor Jesus não é pastor do dinheiro dele. O sujeito não é fiel ao Senhor. Ou o Senhor está te provando nesta falta, ou o Senhor não é o pastor desta área. Convide o Senhor Jesus para reinar, para guiar, para te conduzir de uma maneira extraordinária. Segundo, convide o Senhor Jesus porque Ele é o bom pastor das nossas almas. E Ele disse assim em João capítulo 10, o ladrão, Satanás, o inimigo, vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para dar vida e vida com abundância. Porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Deixe o Senhor Jesus guiar a sua vida, e certamente a sua história será muito diferente da que nós estamos vivendo, ou da que você está vivendo até o dia de hoje. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. O Senhor fartará a sua alma até em lugares áridos. Eu estava conversando outro dia com um rapaz num estado próximo ao nosso aqui, bem divisa com o nosso. Ele foi para São Paulo
e aí o pai morreu, a mãe morreu, e ele vindo sempre dar assistência para a família, e aí a fazenda muito grande, eles resolveram fazer a partilha, e o menino falou, não, tem que voltar para São Paulo, tem coisas em São Paulo, filhos em São Paulo, neto em São Paulo, eu preciso voltar, vocês vão cuidando aí, no momento certo vocês me liguem. E aí quando ligaram para ele, a partilha já estava feita, pastor Robson. E quando ele chegou lá, o irmão mais velho falou, já fizemos a partilha, tudo certinho, tudo nos conforme, todo mundo com as partes iguais. E ele ficou assim muito satisfeito, que beleza, partiram partes iguais e tal. E aí o irmão abraçou ele, colocou a mão no ombro dele, foi subir na propriedade e passou a cachoeira, passou o córrego, passou a lagoa, passou tudo. E ele falou, o que vai sobrar para mim nessa história? A cachoeira é do fulano, o córrego é do outro, o cafezal é do outro. Foi partindo tudo igual. E ele falou, se eu me lembro bem, eu estou lascado. Se eu me lembro bem, sobrou para mim só pedregulho. Se eu me lembro bem, passaram a perna em mim, roubaram a minha comida, o meu bife na hora do almoço, e eu não percebi. Lá no alto da fazenda, o irmão mais velho falou, pois é, essa parte aqui, tantos alqueires, é tudo seu. E ele falou, misericórdia, furaram o meu olho. Não brigou, não questionou, chegou em casa, contou para a mulher sabe, edifica a sua casa. A mulher disse, nós não vamos fazer nada, não vamos brigar na justiça, nós vamos orar e nós vamos entregar essa demanda para o Senhor. O Salmo 43 diz, o Senhor pleiteia a nossa causa contra o homem fraudulento. Davi ali no Salmo 43, cheio de dificuldades, ele diz, por que está abatida a minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu subirei na casa do Senhor, eu subirei no altar do Senhor, e com o som da minha harpa eu vou tocar o coração do Altíssimo. Está vivendo dias difíceis? Está vivendo casamento atribulado, está vivendo vida financeira atribulada, entrega o seu caminho ao Senhor, deixa o Senhor te guiar continuamente, traz um louvor de sacrifício e uma adoração saindo do fundo do seu coração. O louvor de sacrifício toca o coração do Eterno, quebra o coração de Deus, esmurece o coração do nosso Deus. E Davi diz assim, eu vou ao templo, eu subirei ao templo, e no som da minha harpa eu tocarei o coração do Eterno. E aí os meninos, o casal, a moça falou, não, nós vamos orar e Deus vai abençoar e tal. Daí a pouco o menino saiu pela cidade, estava de férias, foi visitar um amigo de infância, chegou lá um amigo com uma grande casa de pedras lá no Espírito Santo, de pedras, granito, esse tipo de coisa aí. E aí ele compartilhou muito triste com o menino falou, quem sabe Deus não está te dando aí uma boa herança? Quem sabe nós não podemos também achar uma jazida de pedras boas, porque a região é de pedra boa. Vamos lá colher umas amostras, levaram a caminhonete, recolher as amostras. O menino voltou para São Paulo, foi tocar a sua vida, enfrentando o trânsito caótico, todo dia reclamando da vida lá por causa daquele trânsito, que aquele trânsito de São Paulo é terrível, né? E aí, ele, meu Deus, se o Senhor tivesse me dado aquela herança lá, Senhor, eu estava agora voando aqui de helicóptero e tal, pela Avenida Paulista e tal. O telefone tocou e o menino amigo dele disse, você está sentado? Ele falou assim, não. Sua mulher está sentada? Também não. Então vocês dois se assentem, porque vocês vão cair duro para trás. E ele falou, meu Deus, já basta uma tristeza que eu tive. Tomaram a minha fazenda, agora mais tribulação. E o menino falou, meu filho, as amostras foram positivas. A sua terra está brotando granito para tudo enquanto é lado, tipo exportação. Queridos irmãos, o Senhor te guiará continuamente, fartará a sua alma até mesmo em lugares áridos, fortalecerá as suas juntas, os seus ossos, mesmo se você tiver velhinho igual o Robson Capinha assim, o Senhor fortalece, gente, o Senhor dá força, o Senhor sustenta a gente. Voltou para a cidade dele. E quando chegou lá, o menino falou, é melhor você vender tudo em São Paulo, dar de herança para os seus filhos, para as suas noras, e voltar para cá, porque o dinheiro que vocês vão ganhar, você não vai poder contar durante muitos anos. Quando ele começou a explorar o granito, o que aconteceu? O oficial de justiça bateu lá na porta dele. E ele disse, meu Deus do céu, os caras me passaram a perna, Deus me devolveu em dobro, em triplo e tal, multiplicada a unção, e agora os caras estão na justiça contra mim, a família toda contra ele. E ele foi para a justiça. Quando chegou lá, a juíza, para reduzir a história aqui, encurtar a história,
A juíza olhou aquilo e falou, não, a partilha foi feita do jeito que está, vai ficar. Porque vocês partiram do jeito que vocês quiseram. Então o irmão de vocês não brigou, não reclamou, não pediu. Agora foi contemplado com essa jazida, o terreno é dele, a pedra é dele, o dinheiro é dele, tudo é dele. Tudo é dele, sabe por quê? Isaías 22 diz que a autoridade está sobre os ombros dele. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém pode abrir, querido irmão. Quando o Senhor guia, Ele leva para o lugar alto. Quando o Senhor nos conduz, Ele nos conduz bem. Quando nós casamos em Cristo, nós casamos bem. Quando o nosso casamento está em Cristo, ele vai bem. Ele passa pela adversidade, ele enfrenta as lutas, mas ele sai vitorioso e fortalecido lá na frente. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor fartará sua alma até em lugares áridos. Agora, Deus é um Deus engraçado, viu? Quando você pensa que está ganhando, você vai perder. Quando você pensa que está perdendo, Deus te dá em dobro. A matemática de Deus, 2 e 2, nunca serão 4. Sempre 5 ou 7, ou 8 ou 9 ou 20. Já contei nessa igreja a história do meu primo, pastor Rob? Estou olhando a hora aqui, que eu fico preocupado com a hora. Eu achava que essa história era história de brincadeira do meu pai. Meu pai tem 89 anos, muito forte, muito bonito. Um velho saudável, né? Muito bonitão. As viúvas lá da igreja estão tudo querendo casar com ele, Robinho. Eu falei, olha aí, cuidado com o meu velho. Velho cheiroso. E ele falou, meu filho, ele gosta muito de história. Meu filho, uma situação lá em Caratinga, o menino foi levar o frango para vender na cidade, 26 quilômetros de terra. O menino rachou ali a pé e foi vender o frango. Primeira vez que ia na minha cidade vender o frango. Quando ele entrou na cidade, Caratinga, o moço olhou para ele e falou, meu filho, viu o menininho todo suadinho, cansadinho, branquinho, a família do meu pai tudo branquinha. Aí, meu filho, vem cá, eu quero comprar seus frangos. Quanto que é? Ele falou, 10 contos de reais. O moço falou, não, eu quero te dar 12 pelos frangos. Ele falou, de jeito nenhum, não quero não. É 10, papai falou que é 10. Meu filho, 12 é mais do que 10. Ele falou, não vou deixar você me passar a perna não. De jeito nenhum. Meu pai falou que é 10. 12 não, só vende por 10. E eu achava que isso era mentira, que era brincadeira. Mas isso aconteceu com um Pereira, parente meu. Eu falei, meu Deus, esse espírito de jeguice sai da minha família, em nome de Jesus. Vai ser burro lá no inferno, ué. E o moço assim, meu filho, preste atenção. O moço começou a ficar nervoso com ele. Meu filho, 12 é mais do que 10. Contou as notas, não quer. 10 é que meu pai mandou vender. Não vendo por outra coisa, é 10. Aí chamou o pipoqueiro, chamou o açougueiro. Gente, fala para ele que 12 é mais do que 10. Não, meu pai falou que é 10, é 10, é 10, é 10. Rodou a cidade toda, não vendeu os frangos. Voltou para casa com os frangos, tudo quase morrendo, pendurado naquelas varas, que tem um nome, que eu não sei o nome. Voltou com aquela vara nas costas, andou mais 26 quilômetros. No finalzinho da tarde, chegou em casa. Encontrou o primo mais velho da gente. Ele estava lá na porteira, terminando de travar algumas coisas. E aí, meu filho, não vendeu o frango não? Ele falou, não vendi não. Cheguei na cidade, na entrada de Caratinga, o moço falou comigo que ia dar 10 contos. Eu falei, não, por 12 não, eu vendo por 10. E ele insistiu em 12, queria me negociar com 12, eu falei, é 10. E não vendi. E o meu primo também, o mais velho, falou assim, é isso mesmo. Não deixa essa gente da cidade passar a perna em nós, não. É, meu irmão. O 10 de Deus é melhor do que 12. Deus quer te dar 12, quer te dar 20. E nós insistimos em 10. Nós insistimos em 10. A bênção do Senhor é maior do que nós pensamos que ela é. Deixa o Senhor te abençoar. Deixa o Senhor liberar na sua vida. Não fica querendo o seu não. Não fala para Deus o que você quer não. Fala, Senhor, me dá o que o Senhor tem. Não pede não. Não põe lista para Deus não. Fala, Deus, abre a janela dos céus e derrama sobre nós bênção sem medidas. Porque a bênção do Senhor enriquece e ela não nos acrescenta dores. Mas Deus é um Deus muito engraçado. Deus faz umas brincadeiras com a gente de vez em quando. Em Gênesis capítulo 13 você vai encontrar uma história quando os pastores de Ló e os pastores de Abrão tiveram contenda. Não foi Abraão e Ló que brigaram. Não foi. Havia um respeito muito grande de Ló para com seu tio. Ele era o patriarca daquela geração ali. Houve contenda entre os pastores, os gerentes das fazendas, é ali que houve contenda. Abraão, muito sábio, disse assim, meu filho, está havendo contenda entre os meus e os seus. Se você tomar a decisão de ir para a direita,
eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Cada um toque a sua vida. Ló, não guiado por Deus, guiado pela avareza, guiado pela cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, coisa terrível, guiados por esses elementos, olhou para as campinas verdes de Sodoma e Gomorra e pensou, é aqui que eu vou passar a perna no meu tio. O meu gado vai comer do melhor capim, o meu gado vai comer na ponta da folha, e o meu tio vai se estrumicar do outro lado. Escolheu para lá. Dias depois, Ló estava preso, com os bens confiscados. Não foi o Senhor que guiou, não foi o Senhor que direcionou. Muitas vezes a moça vem chorar comigo por um casamento que não foi o Senhor que abençoou. Muitas vezes nós oramos e até dizemos, não faça esse negócio. Muitas vezes o moço vem e nós falamos, não faça esse negócio. Muitas vezes a moça foi achada encontrada lá no Axé Brasil. Muitas vezes o namorado foi encontrado nos barzinhos da cidade de Belo Horizonte, a capital do boteco. Muitas vezes nós fazemos associação com o incrédulo, montamos uma empresa com o ímpio, entramos na associação com o ímpio, e aí a gente vem reclamar depois. Ló não deixou o Senhor escolher por ele. Deixa o Senhor Jesus te guiar, meu filho. Deixa o Senhor Jesus guiar você. Deixa o Senhor Jesus te dirigir, te conduzir. O Senhor Jesus sabe o que está fazendo. E quem segue a Jesus não perde a direção. Agora preste atenção. Quem estuda comportamento humano diz que quem não sabe para onde está indo, qualquer direção serve. Abraão levantou os olhos, caminhou uns 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. E aí o Senhor engraçado, Deus engraçado, virou para Abraão e falou, Abraão, levante os seus olhos, olha para esse montão de terra que você está vendo, tudo que você enxergar, tudo que você pôr a mão, tudo que você pôr o seu pé, é seu por herança. Aí eu falei assim, Deus, eu lendo o texto pela manhã, eu falei, Deus, se o Senhor falasse esse negócio comigo, eu ia ficar nervoso com o Senhor. Eu ia reclamar com o Senhor, eu falei, Deus, o Senhor está mandando eu herdar um monte de pedra, de capim seco. Mas Abraão não fez isso, sabe por quê? Porque o Senhor guiava a vida dele. Porque o Senhor era o dono da vida dele. O Senhor disse em Gênesis capítulo 12, sai da sua casa, do seu conforto, da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, ali eu vou te abençoar. Abraão sabia que a pedra era a bênção de Deus, Abraão sabia que o capim seco era a bênção de Deus, Abraão sabia que aquela poeira era a bênção de Deus, e se não tivesse nada naquele lugar, a presença do Senhor o bastaria. É a presença de Deus que faz a diferença, querido irmão. Não é o curso que você fez, não é a sua faculdade, não é dinheiro do banco, não é a estrutura da sua casa, é a presença do Senhor que faz a diferença, irmãos. Sabe o que está acontecendo com a igreja brasileira? Nós estamos como Maria e José no dia de Jerusalém. Foram para Jerusalém, levaram o menino, passaram a festa, festejaram o Senhor, e diz a Bíblia que andaram de volta para casa, e no meio do negócio, lembraram, onde está o menino? Esqueceram Jesus para trás. Muitos de nós crentes brasileiros, estamos deixando Jesus para trás. Não casamos e não convidamos, montamos uma empresa e não convidamos, estamos deixando Jesus para trás, como Maria e José fizeram. E aí, queridos irmãos, quando a gente não envolve Jesus nesse negócio, a gente tem que voltar uma caminhada boa lá em Jerusalém, para procurar o menino que foi deixado para trás. Não deixa Jesus de fora, não. Convide o Senhor Jesus para guiar a sua vida. Fala com Ele, Senhor, entra na minha vida, não me deixe tomar nenhuma decisão que não seja no Senhor, para o Senhor e para a glória do seu nome. E se você entrou no casamento sem Jesus, ainda é tempo, convida Ele. Se você entrou num namoro ridículo sem Jesus, convide Ele. Se você entrou numa empresa sem Jesus, convide o Senhor. Se você entrou para uma faculdade, um curso que não convidou o Senhor, convide Ele. O Senhor te guiará continuamente, fartará sua alma, até em lugares áridos. E aí Abraão chegou ali, naquela terra seca, abriu o primeiro buraco, brotou água de baixo para cima. Isaac e Abraão eram mestres para furar buraco, faziam poços, o inimigo vinha, entulhava, eles abriam outro e a água brotava. Foi assim até quando Abraão morreu. E aí, por último,
o inimigo disse, não tem jeito. Todo poço que nós entulhamos, o miserável do Isaac abre outro e a prosperidade brota. Porque o Senhor prometeu a Abraão, eu vou estar com você, eu vou abençoar quem te abençoa, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoa, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus está falando aqui nesse texto para nós? Que a bênção é para você, é para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para o seu vizinho, para o seu lote, para os seus animais. Porque Deuteronômio capítulo 8 diz isso, 28 diz isso. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de seguir os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Este virão é uma afirmação, querido irmão. É Deus afirmando que haverá bênção em Formosa, que haverá paz nas famílias de Formosa, que haverá prosperidade nessa casa, que haverá a bênção do eterno para sempre. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. O Senhor te guiará continuamente. Fartará sua alma em lugares áridos. E serás como um jardim regado, plantado, florido, cujas águas nunca faltarão. E eu termino aqui, já são 8:50. Eu termino aqui contando uma história que foi contada por um pastor muito amigo, eu gosto muito desse pastor. Ele disse que foi fazer um culto de missões, já estou terminando, queridos. E aí chegou lá no Nordeste, naquele sertão bravo. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer apelo de missão no lugar que só tem uma colher de farinha e um pedaço de rapadura? O povo está comendo rapadura e farinha. E Deus falou com ele, não limite o meu poder. Não existe ninguém tão pobre que não possa contribuir. Faça o que eu estou mandando. E ele é um pastor tradicional, e ele ouviu a voz do Espírito Santo, e ele fez culto de missão. Chamou a igreja para a obra missionária. E aí apareceu de tudo lá no altar. Tudo que você pensar. Embornar velho, canivete, faca velha, tudo que você pensar. Pedaço de rapadura embrulhado no papel. Um monte de coisa no altar. O povo estava dando o que tinha. De repente ele ouviu um barulho assim no meio da congregação. Um marido conversando com a mulher conversa com o marido, e os dois ali meio lacrimejando e tal. O marido sai correndo. Pegou a charrete e foi embora. Quando ele voltou, o culto já estava terminando. Aquele fuzuê no altar de oração, aquele fervor, o povo dando rapadura, dando embornada, dando faca velha, aquela confusão na igreja. O moço gritou, acabou o momento da missão. Aí o pastor amigo falou, não, pode trazer, querido irmão. O homem entrou com um galo carijó amarrado com aquelas palhinhas, negócio, entrou para a congregação correndo e botou o galo lá no altar. E o galo está cococó, 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 cococó. E ele falou, pastor, a única coisa que eu tenho em casa é só um galo carijó. Já não tem mais rapadura, já não tem mais farinha, eu só tenho um galo carijó. E eu quero ofertar o meu galo carijó. O tempo passou e ele continuou firme no Senhor Jesus. Porque o Senhor que guia continuamente. O Senhor fortalece os nossos ossos. O Senhor farta a nossa alma até em lugares áridos. Passou um pessoal, tipo Emater, não sei como é que é o nome lá no Nordeste, acho que é Emater também, não sei. E falou, nós temos sondado o seu terreno. E nós estamos desconfiados que aqui na sua propriedade nós vamos encontrar o Poço Amazonas. Eu não sei nada daquilo lá, diz que é um poço que produz água o ano inteiro, lá no Nordeste. Ele falou, não, eu acho que não. Só se Deus botar água nesse trem aí, porque não tem não. Esse sítio foi do meu avô, foi do meu pai. Eu nasci aqui, nós nunca tivemos água aqui não. O cara falou, não, mas nós fizemos um levantamento aqui na área, e nós achamos, por conhecimento técnico, que haverá água aqui debaixo. E ele falou, se tem, glória a Deus, se não tem também, glória a Deus. E aí furaram, e cavaram, e descobriram lá um lençol de água, que ninguém, num raio de 100 quilômetros, tem igual. Pode estar seco aonde estiver, que na casa do irmãozinho do galo carijó, esse negócio de galo é uma benção, irmão. Negócio de galo é uma benção.
Embora Freud diz que a gente é conveniente, né? Ontem o Cruzeiro jogando, vai Léo, toma Léo, segura Léo. Por quê? Tomara que o Cruzeiro ganhe, tomara que haja dízimo, né, irmão? Ô, glória. Brincadeira, né, irmão? Só para descontrair. E o irmão do Galo Carijó foi o único homem contemplado num raio de 100 quilômetros. Água o ano inteiro. Para ele, para a família dele, para a vizinhança dele, para a horta dele, para os animais dele. Porque o Senhor fará da sua vida um jardim regado, cujas águas nunca faltarão. E eu termino aqui e falo sobre as fazendas de Israel. O texto diz que o deserto florescerá. O deserto florescerá. E aí você tem fazendas lá no meio do deserto, que consegue exportar flores. Um deserto que consegue exportar laranja. Porque aonde a mão de Deus está, alguma coisa tremenda e maravilhosa tem que acontecer. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Talvez você veio desanimado, é comum. Tem dia que a gente fica desanimado. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente diz, Senhor, onde está o Senhor mesmo? Cadê aquela bênção que o Senhor prometeu? Isso é normal. Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, foi lido aqui, 1 Reis 17. Capítulo 1 Reis 19, você vai encontrar um homem que enfrentou 400 profetas de Baal. Enfrentou os profetas da pior mulher do mundo, Jezabel. E agora, fugiu. Pediu a morte para Deus. Senhor, eu quero é morrer, Senhor. Eu não dou conta mais de viver, eu quero é a morte. Angústia e depressão. Isso é normal. Nós não somos super crentes. Você pode falar que está triste. Você pode falar que está angustiado e até pedir uma oração. Todos nós passamos por tribulação. A tribulação atinge a todos nós. Nós só não podemos é ficar prostrados. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não sei como que você veio, mas eu posso profetizar como que você vai voltar. Porque quem entra na presença do Senhor, se entrou triste, vai sair alegre. Se entrou desanimado, vai sair animado, vai sair encorajado. Porque há poder no nome do Senhor Jesus. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a sua alma em lugares áridos. Vai florescer e dará água como um jardim regado. Um manancial que jamais faltará ou faltarão as águas. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Se você tem uma necessidade especial, um pedido especial, de olhos fechados, fica aí na sua cadeira, não precisa vir à frente. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você, eu quero profetizar. Eu saí de casa hoje para dar um abraço no Robson, na Júnia, para renovar a aliança para mais uns 10 mil anos para frente, e dizer para vocês que eu amo vocês, e que o Deus de Formosa é um Deus poderoso, tremendo, maravilhoso, absoluto. Você tem uma necessidade? Conta para Jesus agora. Eu te dou 30 segundos para você falar, Jesus, é o meu casamento que é a minha terra árida. Senhor, são os meus filhos, que é uma terra de pedra, os meninos afastaram da igreja, os meninos não querem mais andar conosco. Senhor, a minha empresa está indo de mal a pior. Senhor, é a minha faculdade que eu não estou dando conta de pagar. Jesus é o emprego, Jesus é o trabalho que eu tenho que está me atribulando. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Te dou 30 segundos para você pensar. Glória a Deus. Alguém do louvor aí, tira para mim só o coro da música do Regi, entra na minha casa, entra na minha vida. Alguém, um ministro, por favor, eu sou meio desafinado para isso. Alguém tira para mim, por favor? Alguém tira para mim, só entra para mim aí, entra na minha casa. Pode ser do banco mesmo, não precisa nem vir à frente não. Qualquer membro do louvor aí, na cadeira mesmo, só tira a música para nós aí. Glória a Deus, fecha os seus olhos. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos dizer de novo. Com minha estrutura. Vamos cantar, igreja. Fecha os seus olhos. Peça Jesus para entrar na área que você quer. Ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Vamos mais uma vez. Entra na minha casa bem forte. Profético, profético. Entra no meu casamento. Entra na minha família. Entra no meu emprego. Entra na minha vida. Aleluia. Das vidas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Vamos mais uma vez, igreja bem forte. Convida o Senhor Jesus para a área que você precisa. Chame Ele, Ele te guiará continuamente. Aleluia. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós abençoamos esta igreja, nós abençoamos esta família, aleluia, com instrumentos bem fortes, bateria bem forte. Entra na minha casa, é a nossa oração, é a nossa oração, é a nossa oração. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Ah Senhor, oh Senhor, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. A última vez. Bateria bem forte, meu filhote. Isso. É decoma. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu te abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu saio de casa para profetizar a bênção do eterno na sua vida. Eu saio de casa nessa noite para te abençoar com a bênção da paz, para te abençoar com a bênção da alegria, para te abençoar com a bênção da saúde, para te abençoar com a bênção de uma família forte, para te abençoar com um ano de excelência, de prosperidade, de vitória, de ministério restaurado, de vida espiritual abundante. Eu te abençoo, este altar te abençoa, este ministério te abençoa, na autoridade, no poder, na intrepidez, na ousadia que há no nome do Senhor Jesus. Eu ministro agora, este altar ministra, este altar libera uma palavra profética na sua vida, que se o inimigo se levantou por um caminho, por 7, ele tem que fugir, em o nome poderoso do Senhor. Se o inimigo levou alguma coisa, ele terá que restituir, porque o Senhor nosso Deus é Deus de restituição e de poder. Nós te abençoamos, nós te abençoamos, nós te abençoamos. E eu me levanto agora contra todo principado que tem tentado contra as nossas vidas, e na autoridade do nome do Senhor, eu digo: saia agora, saia do nosso caminho, saia do nosso caminho, porque a bênção do Senhor chegou sobre nós. Oramos em Cristo, para sempre, para sempre, para sempre. Entra na minha casa, entra na minha casa. Vamos cantar, vamos cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Sara Jesus, Sara Jesus. Oh, glória. Queremos amar só o Senhor, só o Senhor. A última vez, oração profética.
Entra na minha casa. A última vez. Sem os instrumentos. Vamos parar os instrumentos. Mexe, Jesus, mexe. Mexe, Jesus. Ensina no Senhor. Guia no Senhor. Guia no Senhor. Queremos só o Senhor na nossa vida. Oh, glórias. Faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre. Faz um milagre. Entra mesmo, Jesus. Cada cômodo, cada área, cada momento do nosso coração, cada intimidade nossa que só o Senhor sabe. Entra agora. Entra. Quero amar. Porque o Senhor faz o milagre. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Só o Senhor, gente. Só o Senhor. Mais nada, mais ninguém. Só o Senhor. Só o Senhor. Põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Dê 3 abraços. Homem com homem, mulher com mulher. Só se for marido e mulher que pode abraçar. Nem noivo não pode abraçar. 3, dá 5 abraços. 5. Deus te abençoe. Pastor Robson, meu amigo, Júnior. Deus abençoe vocês. Pastorzão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar por um minuto? Se assente por um minuto. Isso aqui é Pentecoste mesmo, hein? Ô, glória. Não vamos deixar perder essa alegria dessa igreja, né? Hein, Romeu? Ô, glória. Pode se sentar por um minuto? Irmãos, é mais um minuto só. Quantos foram abençoados? Diga amém, Jesus. Eu tenho um ministério muito diferente, muito esquisito. Eu sou um cara esquisito. Nós estamos construindo um templo, Robinho foi lá, pastor Robson foi lá, muito bonito, muito moderno, que meu templo eu fui fazendo puxadinho, o negócio ficou feio lá. Porque eu tenho um ministério apostólico. Eu planto igreja onde não tem igreja. E só tem 2, 3 Nova Vida, a sede mais 2 pequenininhas. Até nacional eu abri mão. Aquele patrimônio todo eu doei para os meninos lá. Sábado eu estive lá consagrando mais um pastor, foi bênção. E agora eu estou começando uma igreja presbiteriana lá em Felizlândia. Eu não sei se é Felizlândia ou se é Felixlândia, é Felizlândia, né? Felizlândia. Estou começando uma igreja presbiteriana lá. Como que eu faço agora para plantar essas igrejas? Eu vendo um material que eu pego em algumas editoras, tem mensagens minhas. Eu tenho 5 temas bons de mensagem. O Senhor que modifica o presente, endireita o futuro, a vontade perfeita do Senhor, as vantagens de pertencer ao reino. 5 mensagens boas, bem gravadinhas, bacaninha, que serve para edificar a vida da gente e o outro também. Eu tenho uns livros bons, eu tenho o Tanque Vazio, um livro que mudou a minha vida, viu, pastor Robson? Parece que o cara está contando a minha história. Ele escreveu, tinha 52 anos quando escreveu, eu estou com 52, estafado, cansado de tanto correr, porque eu não paro, né? A igreja não me deixa parar, o ministério não me deixa parar. E esse camarada escreveu um livro, Andando de Tanque Vazio. Eu li esse livro, minha mulher leu, e eu comprei muitos desse livro, e já vendi desse livro para muita gente do Brasil e até fora do Brasil. Estou mandando para fora do Brasil. Tremendo. Eu tenho um livro de historinhas infantis, 365 historinhas. Eu tenho falado na minha igreja, conte história para o seu filho. Eu criei meus 3 contando história bíblica para ele, colocando o nome desde o lugar, do Davi, da Esther, da Débora, fui contando. Eu tenho 3 filhos abençoados, não me dão trabalho, firmes na igreja, não entrarem em crise de adolescência, um negócio fantástico. Por quê? Porque eu ensinei as historinhas da Bíblia, eu contava as historinhas para ele. Então tem lá um material de criança muito bacana. Invista no seu filho, invista no seu casamento. Tem Casamento Blindado, livro maravilhoso. Satanás tem dado um baile na gente com relação a casamento. Todos os dias nós encontramos alguém que está no processo de separação. E eu fico muito triste com isso,
porque Deus continua aborrecido com o divórcio. A família é uma só, mas infelizmente, se nós formos mandar embora os divorciados da igreja, não tem igreja mais. O que nós temos feito? Trabalhado para não haver mais divórcio. E se a pessoa chegou no segundo casamento, trabalhamos para ele não terminar aquele também. Então, passe lá, nos abençoe. É um ministério voltado só para abençoar os outros ministérios. O que eu tenho pregado? Que nós precisamos financiar a unção do outro. Precisamos abençoar a unção do outro. Que Deus te abençoe. Abraço carinhoso. Essa igreja sempre morou no meu coração. E quando a gente puder, a gente volta em nome de Jesus. E na inauguração do templo, tenho certeza que vocês vão estar comigo lá em nome do Senhor. Pastor, Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado, meu pastor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Muito bom. E que guarde-se no seu coração nessa noite, amém? Jesus tem que fazer parte da sua vida, das suas coisas. Verdade? Deixa Ele te guiar continuamente, amém? Obrigado, pastor Divino, é sempre uma bênção ter pastor Divino conosco, amém? E o material está embaixo. Passa lá, está ali perto da livraria. Dá uma olhadinha lá no material. A livraria também está em... Nós vendemos materiais lá também bem barato, amém, irmãos? Liquidação, porque nós estamos liquidando. Amém? Então, deixa a oportunidade agora, amém? E compra o material do pastor Divino, vale a pena. Amém? Vamos abençoar essa igreja que Deus está levantando, amém? Amém, irmãos? E isso é bênção, isso traz restituição para nós. Amém? Deus te abençoe. Amém? Uma semana abençoada até domingo. Amém? A partir das 18 horas, Deus te abençoe. Você que está nos visitando, Deus te abençoe também. Amém? Deixe Jesus guiar a tua vida, amém? Continuamente. E Deus te abençoe tremendamente. Amém, meu irmão? Vamos em paz, vamos ficar em pé. Deus te abençoe, vai na graça do Senhor. Amém? Vai na bênção do Senhor e até domingo. Amém? Que o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde, faça resplandecer sobre o teu rosto e Ele te dê a paz com alegria. Amém? Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Amém? Dê 3, 4, mais 3, 4 abraços aí. E não passe ali para ver o material do pastor Divino. Vale a pena, irmão. Amém? Passa aqui, desce aqui. Quem está em cima, aqui embaixo. Passe ali, amém? Dê um abraço, pastor Divino. Ali perto da livraria. Deus te abençoe. Vai em paz. Até domingo. Deus te abençoe. Vai em paz.